Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de gravar um comentário aqui específico sobre a última partida entre o Nepo e o Carlsen, né? O Nepo tá de brancas aqui. Essa é a exata posição antes do lance G3, tá? E aqui o computador dá como igualado, né? A variante torre por D4, torre por D4, C por D4, cavalo por D5, cavalo por D5, dama por D5, dama C7, dama D4 e B3. Estrutura praticamente igual de peões, tá? As negras as negras têm que defender a torre, então não podem capturar esse peão. E tá aí um final de peças maiores, né? Provavelmente dama F6 defendendo a torre e o peão. Tá tudo igualado e caminha para o empate, que não é o que aconteceu na partida. Também não comentei essa linha no meu vídeo. Me causou uma certa... Bom, vamos lá. Então aqui o G3, o computador instantaneamente vai para -7, aqui o meu Stockfish, tá? Parece que o Grande tem um supercomputador que estava sendo usado aí, o SESI, né? SESSE, estava sendo usado e foi para -11 aqui. Vantagem negras, né? Que o Carlsen ganhou. E aí tem uma variante que foi vista em vários canais, vários comentaristas falaram, e eu me surpreendi porque o meu computador eu botei para fazer a análise da partida e ele nem citou a variante. Eu tive que colocar a variante para ver o porquê que o Stockfish aqui desprezou. Então, ó, a partida seguiu com... E o Magnus também não fez o lance. Então eu queria entender e trazer esse comentário para vocês, que é muito interessante. O Magnus tomou aqui o cavalo, o Nepo tomou a torre, e aí é o que eu falei, né? Qualquer jogador amador consegue ver que o rei está completamente exposto, que o cavalo está entrando por F5, que a torre está entrando por D6 e G6, e que tem peão passado livre, distante, completamente perdido, né? Aí o Magnus jogou dama H3, rei G1, ele veio com o cavalo e o lance em questão é E por F2, tá? Só recapitulando o que aconteceu na partida, veio o cavalo F5, o Nepo avançou, cavalo H4, ameaçou mate, veio F por E3, e aí houve uma simplificação, né? O Magnus recuperou a vantagem material e foi jogar esse final absolutamente tranquilo, absolutamente vencedor, tá? Em que as brancas não têm plano e o plano das negras é muito claro. E aí o resto é história, né? Como vocês sabem, o Magnus ganhou com facilidade. O Nepo tentou ir atrás, ele tentou ir pro tudo ou nada. Me lembra um pouco a corrida desesperada Capablanca Alekhine no último match que eles tiveram, né? A última partida do match deles. Que também é um peão passado distante que define o jogo, né? Tá, mas vamos voltar aqui para a posição crítica do G3, né? Só recapitulando aqui. Volta, volta. Aqui, né? O G3 e... Bom, como eu comentei, né? Qualquer amador consegue ver que abre muito o rei e isso é potencialmente perigoso. Mas vamos lá. Então, D por E3, G por F4, dama por G4, rei F1, dama H3, rei G1 e agora é que vem a variante E por F2. Tá? Essa variante aqui o meu computador nem analisou como sublinha e o Carlsen não jogou. E aí se joga rei por F2, tá perdendo a dama, certo? Olha aqui o raio-x, né? Rei foge e perde a dama. Então é obrigado a capturar de dama. E agora vem essa bomba no tabuleiro. Torre D6. Ameaçando aqui torre G6. Praticamente um checkmate. Porque vai ter que defender de dama e vai levar mate no lance seguinte. E aí parece que está tudo acabado. O computador ele já começa a dar linhas de entrega de dama, né? Como por exemplo torre E2,
torre G6 e dama G2. É óbvio que nenhum ser humano vai jogar isso. Mas tem um sublance, né, que aparece lá nas linhas lá de baixo, que é dama F1. E talvez, reparem pessoal, a posição que os caras têm no tabuleiro é essa aqui. E aqui o Magnus jogou cavalo F5. E eu tô indo bem adiante. Eu tô indo, ó, E por F2, dama por F2, torre D6 e dama F1. Pode ser que o Magnus tenha visto esse lance aqui. E aí vem torre G6, rei F2, dama H2, rei F3, eu acho que aqui ele viu. Torre G3, rei E4. E agora? Objetivamente vou mostrar aqui o Stockfish, tá? Mais 9. Com o lance dama B2. Nem é F5, cheque, o lance principal aqui. É dama B2. Então, ou seja, pessoal, o que está acontecendo aqui? Objetivamente está absolutamente ganho, tá? Mas não tem checkmate forçado. E apesar do rei branco estar no centro do tabuleiro, não tem uma linha clara de mate. E as brancas têm qualidade a mais. E aí o que acontece? A chance de errar o ataque aqui existe, porque o cálculo tem que ser muito preciso. O Magnus teria que fazer lances certos, lance após lance ele teria que fazer o mais correto da posição. Claro que a defesa tem uma chance grande de errar, mas eu entendo perfeitamente que o Magnus tenha chegado até aqui, tenha visto a posição e pensado: eu não tenho uma linha clara de ganho. Eu devo estar ganho pelo computador, mas eu não tenho uma linha clara no tabuleiro. Não vale a pena arriscar se provavelmente, vamos voltar os lances aqui, ele tenha visto que com o cavalo ele seguia para o... Perdão, aqui, ao invés de tomar o peão, né, ele deve ter visto a linha com o cavalo, que simplificava, também ameaçava mate, e na simplificação ele deve ter visto a posição da partida e que tá aí com o peão de H completamente livre e as brancas simplesmente não tem chance alguma de vencer, tá? Eu vi que eu fiquei muito... Deixa eu tirar aqui o Stockfish. Eu achei que valia a pena a gente comentar isso num vídeo fora da partida, porque essa posição aqui com o cavalo F5, tá? Como jogador amador, eu fiquei muito satisfeito com esse lance, porque eu achei um lance muito bonito, avante, de ataque e tal, e um lance jogável por qualquer jogador de xadrez, né? Não é muito difícil de ver esse cavalo F5. E no entanto eu vi canais de mestres aí falando do E por F2, que o Magnus podia ter liquidado a fatura mais cedo. Não é bem assim. Não é bem assim. A chance de não encontrar a linha exata do ganho é grande, porque você tá tenso ali na partida, certo? É partida de título e tal, você tá tenso. E aí, se tem um caminho mais simples para liquidar o match, o Magnus e qualquer jogador profissional tem que seguir o caminho mais simples, porque a vitória o ponto é igual, né? O ponto é igual, seja com esse lance ou sem esse lance, o ponto da vitória é o mesmo, certo? Eu queria trazer essa pequena explicação tática aí de uma perguntinha aqui que ficou na minha cabeça por alguns dias e eu parei para ver direitinho com calma para tentar entender. Me diz o que você acha. Será que o Magnus pensou isso? Que talvez fosse efetivamente bom, mas ficou um tanto quanto obscuro de calcular tudo? Não sei. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.